Tudo tanto! Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos Zucchi, trazendo para vocês aí saudações verde e amarelas para o jogo decisivo aí entre Brasil e Croácia aí pelas quartas de final da Copa. Jogo difícil, jogo complicado, tá afunilando, estamos ficando com seleções aí mais perigosas e vou trazer para você algumas informações, tanto do Brasil quanto da Croácia. Inclusive, vou começar pela Croácia, porque tem uma matéria interessante que saiu no Globo Esporte falando de cultura da Croácia e tudo mais, mas primeiro vou passar a provável escalação da Croácia. Em teoria, pelo que está sendo apurado e as informações aqui que eu levantei com a imprensa, a Croácia deve entrar em campo com Livakovic no gol, Juranovic, Lovren, Vardiol e Sosa, Modric, Brozovic e Kovacic, Kramaric, Livaja e Perisic. Em teoria, esse é o time titular da Croácia que deve entrar contra o Brasil. E falando aí da seleção da Croácia, do país Croácia, saiu uma matéria do Globo Esporte aí ontem, né, na véspera do jogo, falando que menor que o Rio, Croácia tem história vitoriosa em Copas e futebol forjado entre guerras. Apenas o 124º país em tamanho territorial e independente desde 1991, país europeu na região dos Balcãs, tem histórico iugoslavo e inspiração na geração de 98 com o terceiro lugar na Copa. E daí eles vão falando, né, da história do futebol, tal, então tudo mais. Daí fala, quando Luka Modric foi eleito o melhor do mundo em 2018, logo após liderar a Croácia à final da Copa na Rússia, em que perdeu para a França, ele fez questão de agradecer ao seu ídolo Boban, que foi um jogador aí que jogou na época da Copa de 98. Aí ele fala que o troféu não é só meu, ele quer falar sobre meu ídolo no futebol, capitão da Croácia, geração de 98. Foi minha grande inspiração. Aquele time nos fez acreditar que podemos alcançar muitas coisas muito grandes na Copa da Rússia. Espero que possamos ser o mesmo para outras gerações. E aí aqui mostra um quadro aí do desempenho na Copa do Mundo, né? Então, em 98 ficou em terceiro lugar, foi a primeira Copa que o país Croácia participou como Croácia, né? De 1930 a 1990, a Croácia fazia parte do país Iugoslávia, então não jogou como Iugoslávia. Em 94 ainda não era membro da FIFA, em 98 já foi terceiro lugar. E eu lembro dessa geração porque eu gostava muito. Tinha um centroavante, o Suker, que eu gostava demais, jogava no Real Madrid, era muito bom jogador. E daí depois mostra que em 2018 ele ficou em segundo lugar. Em 2010 a Croácia não se classificou para a Copa, mas nos outros anos se classificou e acabou ficando na fase de grupos. Mas em 98 em terceiro e 2018 em segundo. E daí fala sobre a história da Croácia, fala sobre a parte que ela era da Iugoslávia, então que a Iugoslávia eram 6 repúblicas, né? Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Montenegro e Macedônia, e 2 regiões autônomas, Kosovo e Vojvodina. E era quem comandava aí era a Iugoslávia, a nação Iugoslávia, né? E a Iugoslávia tem uma cultura tinha uma cultura de futebol muito forte, tanto que eles têm um estádio na Sérvia do Estrela Vermelha que o povo chama de Maracanã. E a treta era política, porque tinha muita divisão étnica dentro, né? Então são países aí de língua eslava, mas cada um com as suas características aí, suas religiões, tem coisas mais próximas, assim, né? Então a Iugoslávia começou a cair a partir da década de 80, né? Porque o líder da Iugoslávia, que era o Josip Tito, morreu aos 87 anos. E aí os países que formavam a Iugoslávia estavam querendo se separar. Então, croatas, sérvios, bósnios, macedônios, montenegrinos e eslovenos eram de nações semelhantes quanto à mentalidade e estilo de vida. Mas não se trata de similaridades, é uma questão de diferenças. As pequenas diferenças foram cruciais para a separação, suficientes para querer viver por si em território próprio, contou a croata Mirjana Hrga, apresentadora de TV e jornalista política. E o Boban, ídolo aí do Modric, que defendeu o Dinamo de Zagreb de 85 a 91 antes de ir para o Milan. Depois ele passou 10 anos no Milan, destacou a importância do clube à época. O Dinamo é todo um movimento, um símbolo da Croácia e do futebol, e vai continuar assim. Quando ele ainda era jovem, ele falou isso. Então, tem muita coisa assim. Esse time do Dinamo acabou despertando um sentimento nacionalista para ter essa divisão e tudo mais. Teve uma Copa do Mundo Sub-20 em 1987 no Chile. E a primeira geração de ouro da Croácia, ainda sob a bandeira do Iugoslávia, surgiu ali. Então, com jogadores de origem croata como Boban, Prosinec, Suker e Jarni,
A equipe foi campeã, passando pelo Brasil nas quartas e ganhando da Alemanha Ocidental na final. E a maioria era croata nesse grupo. Então, muitos jogadores aí, no caso, eles citaram aí alguns nomes, né, que eram destaque, apareceram e já começaram a formar aí o núcleo da seleção croata de 98 que se destacou, né, na Copa de 98. Aí fala que em 89, com a queda do Muro de Berlim na Alemanha, a influência nas repúblicas dos Balcãs foi grande. Em 1990, a Croácia convocou suas primeiras eleições. E aí, poucos dias depois, em 13 de maio, um jogo entre Estrela Vermelha e Dinamo Zagreb se tornou histórico por conta da violência. Um ataque organizado por hooligans sérvios terminou com paralelepípedos arremessados, ácido nas grades e parte da arquibancada destruída. E nesse jogo, um grupo paramilitar sérvio ligado a torcidas organizadas estaria por atrás da ação para prejudicar o movimento de independência da Croácia. Então, política e futebol ligados, muito próximos. Então, cara, não existe isso de você não estar envolvido com política. Se você está vivo morando num país e está seguindo regras ou questionando essas regras, você está envolvido com política. E enquanto tinha violência na arquibancada, a polícia não fazia nada dentro do gramado. E daí o Boban foi para cima de um policial e deu uma joelhada nele. Ele se tornou um símbolo por insurgir contra a polícia e teve que passar alguns dias escondido. E ele foi o jogador que liderou a Croácia na Copa de 98, sendo o grande ídolo do Modric. E em 90 também teve um amistoso entre a Holanda e a Iugoslávia em Zagreb, e durante a execução do hino da Iugoslávia, a maioria croata vaiava e virava a cabeça. Aí o Boban ficou fora do Mundial da Itália de 90. A Iugoslávia foi até as quartas de final e caiu diante da Argentina só nos pênaltis. E a guerra estava ficando mais próxima da região. Em 26 de setembro de 90, teve um jogo entre o Hajduk Split e o Partizan Belgrado, na cidade croata de Split, e a torcida queimou a bandeira iugoslava no estádio. E existiu um amistoso histórico entre Croácia e Estados Unidos, que foi em 17 de outubro de 90. E muitos jogadores ainda estavam. A seleção americana queria jogar com a seleção da Croácia, e aí muitos jogadores ainda não sabiam se continuavam na seleção da Iugoslávia ou não. A Croácia ganhou por 2-1, jogadores e torcidas cantavam o hino com empenho, e a camisa quadriculada vermelha e branca, que hoje a gente vê no uniforme, né, que é bem característico, virou um símbolo croata. Então foi tipo um símbolo de afirmação do país, sabe? Inclusive o presidente da época falou, ó, somente após alguns anos percebi o que aquele gol significava. Foi uma das coisas mais lindas da carreira. Perdão, quem tá falando isso é o ex-meia Azanovic, que foi o autor do gol. Daí ele falou, abriu um caminho para mim e para outros garotos que vieram depois. Então, como afirmação de um novo país que estava se formando. Em 91 teve a última Copa da Iugoslávia entre croatas, até já estava rolando o conflito armado entre croatas e sérvios, e teve tensão, teve briga aí do Sérvio Mihailovic contra o croata Stimac, e o Hajduk Split croatas foi o último campeão da Iugoslávia. E o Estrela Vermelha, que carregava o nacionalismo sérvio, ainda foi campeão da Taça dos Campeões Europeus em 91, que era o equivalente à Liga dos Campeões. E tinha muitas nacionalidades dos Balcãs. E a seleção da Iugoslávia, ainda com croatas como Boban, faria seu último jogo em 15 de maio de 91, quando venceu Ilhas Faroe nas eliminatórias para a Euro. Aí a Croácia se independe... Croácia e Eslovênia declararam independência unilateral em 91, foi criada a República Croata, e um terço da população ainda era sérvia, e mais de 90% dos croatas votaram pela independência. Então teve um conflito interno, durou uns 4 anos, e é um conflito que os historiadores e as pessoas que são testemunhas falam que antigos vizinhos que conviviam em harmonia agora são inimigos em função de nacionalidade. Os grandes atletas croatas foram liberados do serviço militar, eles seriam porta-vozes croatas no mundo. Então, o Prosinec saiu do Estrela Vermelha para o Real Madrid naquele ano, não levou a família com ele, que preferiu enfrentar a guerra, e o Boban, no mesmo ano, foi para o Milan. Então, eles estavam realizando o sonho de jogador de futebol, felizes, mas também preocupados por causa da guerra, né? E eles fizeram várias coisas para poder ajudar, seja em âmbito pessoal ou como porta-vozes aí do novo país, né? Da Croácia. Aí fala. O Stucker falou que durante a guerra ele jogou pelo Sevilha, que muita gente não conhece a Croácia. E o que você pode fazer dentro de campo? Lutamos para colocar a Croácia no mapa. A Eurocopas de 92 e 96, a Iugoslávia se classificou para a Euro de 92, que aconteceu na Suécia.
Só que, por conta da crise ali na região, a Iugoslávia perdeu a vaga que foi dada para a Dinamarca. A Dinamarca que foi campeã dessa Euro aí, que ela ganhou a vaga. E ainda não tinha reconhecimento da FIFA para a seleção croata, tá? E ele jogava só amistosos. E para a Euro 92, a Iugoslávia era uma das favoritas ao título, porque era um time muito bom, tinha muitos jogadores bons ali, principalmente desse núcleo croata. E foi entre 93 e 94 que veio esse reconhecimento da FIFA. Aí em 96, então eles não puderam jogar a Copa de 94, em 96 eles jogaram a Euro e o time croata era basicamente dos atletas campeões do mundo sub-20 de 87. Então era um time muito bom e que era muito próximo, era como se fosse uma família, né? A Croácia venceu a Turquia por 1-0, a Dinamarca por 3-0, perdeu para Portugal por 3-0 e avançou em segundo lugar. E aí nas quartas perdeu para a Alemanha por 2-1. Foi um baque, mas o futebol estava ajudando a reforçar a Croácia como nação. E aí veio a Copa de 98. A Copa de 98 na França, a Croácia na primeira fase ganhou da Jamaica por 3-1, do Japão por 1-0 e perdeu para a Argentina por 1-0. E nas oitavas, a Croácia venceu a Romênia por 1-0. E nas quartas, eles iam pegar a Alemanha de novo. Então, tipo, tava entalado na garganta deles a eliminação da Euro 96 contra a Alemanha. Então, eles tinham a oportunidade de jogar contra. Com gols de Jarni, Vlahovic e Suker, a Croácia venceu os alemães por 3-0 para ir à semifinal. E foi algo, assim, espetacular para a nação, sabe? Então, assim, ó, o presidente Tudjman, o presidente croata, foi até a França para encontrar os jogadores e mostrar apoio. E daí aqui tem uma declaração do Boban, que era o camisa 10, era o craque dessa seleção. A ideia de se criar uma identidade nacional e transformar praças em algo de enorme importância não só para o futebol. Acho que o jogo com a Alemanha definiu tudo isso, definiu o nosso caminho para o sucesso. Pavimentamos o caminho da Croácia, nosso pequeno país. Foi o maior jogo da nossa geração. A maior derrota da Alemanha em uma competição desse tipo e fomos nós, disse Boban, camisa 10 e líder da equipe. Aí na semifinal eles perderam para a França por 2-1, mas não ficaram abalados. E na disputa pelo terceiro lugar, a Croácia venceu a Holanda por 2-1. O Suker foi artilheiro do torneio com 6 gols, já estava jogando pelo Real nessa época. E o Stima te falou, conquistando muito bem o terceiro lugar, foi a confirmação de que a Croácia se tornava uma potência no futebol. E aí o técnico Blažević falou, não éramos campeões mundiais, mas era quase como se fôssemos. Chegamos como um jovem anônimo país para o terceiro lugar no mundo, no esporte mais popular do mundo, e disso eu tenho grande orgulho. Cara, é muito legal ver isso, sabe? E daí ainda tem remanescentes aí da geração que foi vice-campeã da Rússia, né? Ninguém apontava ela como favorita ao título. Ela, em 2018, venceu a Nigéria por 2-0, a Argentina por 3-0, a Islândia por 2-1. No mata-mata, bateram a Dinamarca e Rússia nos pênaltis. E na semifinal veio com 2-1 na prorrogação sobre a Inglaterra. E na final perdeu para a França aí por 4-2 no tempo normal. Teve gol do Mandžukić, o Perisic também marcou e o Modric foi eleito o melhor jogador da competição e, por consequência, depois foi eleito o melhor jogador do mundo naquele ano. E parte da geração é a mesma que foi vice-campeã da Rússia, mas já tem de olho na renovação. 8 jogadores da equipe atual estiveram no último Mundial. O Livakovic, o goleiro, o Vida e o Lovren, os zagueiros, Kovacic, Modric, Brozovic, os meios, o Perisic e o Kramaric, atacantes. Então, espero que vocês tenham gostado disso, porque eu trouxe uma coisa diferente, né? Então, assim, o Globo Esporte fez uma matéria muito legal para falar da história da Croácia, como a política e o esporte se envolvem, e eu quis trazer para vocês essa curiosidade. Aí teve entrevista aí do Modric falando que o Brasil é favorito, elege o Vinícius Júnior, porque o Vinícius Júnior já tinha elogiado ele antes, fala que o Vinícius joga muito, porque ele é um jogador muito bom e uma pessoa muito boa. E daí ele fala que se ele puder dar dicas para os colegas croatas, ele vai fazer, para tentar neutralizar tanto o Rodrigo quanto o Vini Júnior, quanto o Casemiro, que jogava lá há pouco tempo. Até porque agora ele está representando o país dele e nós estamos representando o nosso país, né? Nós, no caso, o Vini Júnior, o Rodrigo, o Casemiro, quem está jogando com ele há mais tempo. Antes de falar do Brasil, falar da arbitragem, quem vai apitar esse jogo é a arbitragem inglesa. Michael Oliver é o juiz desse jogo, ele é o terceiro jogo que ele está indo aí para a Copa. O Michael Oliver vai ser auxiliado aí por Stuart Burt e Gary Beswick. O quarto árbitro é da Argélia, o Mustafa Gorbal. E o árbitro do VAR é o Paul van Boekel, da Holanda.
Michael Oliver é a terceira partida dele na Copa. Ele teve em campo na partida entre Japão e Costa Rica na segunda rodada da fase de grupos e de Arábia Saudita e México na última rodada da primeira fase. O Michael Oliver apitou nessa temporada final da Supercopa da Europa, que é a competição entre o vencedor da Liga dos Campeões e o vencedor da Liga Europa, entre Real Madrid e Eintracht Frankfurt. O Real Madrid ganhou. E ele é um dos principais árbitros da Premier League e é considerado um dos melhores do mundo atualmente. A maioria da seleção já conhece ele, já que no campeonato inglês tem 11 representantes do Brasil e ele apita a Liga dos Campeões regularmente. Então a arbitragem tende a ser uma boa arbitragem. Talvez não tenhamos problemas com isso, né? E, para fechar, vamos falar de Brasil, né? Falamos um monte de Croácia, agora vamos falar do Brasil. Seleção brasileira não tem muita diferença, inclusive não tem diferença mesmo na escalação, tá? A escalação da seleção brasileira: Alisson no gol, Éder Militão vai permanecer na direita, Marquinhos e Thiago Silva e Danilo permanecem na esquerda, Casimiro, Lucas Paquetá, Neymar ali solto mais no meio, Rafinha e Vini Júnior nas pontas, com Richarlison no comando do ataque. Ele vai repetir a escalação. O Alexandre chegou a treinar com bola e fez treino com os outros jogadores, porém o Tite está preservando, vai começar com ele no banco. Então a tendência é começar com Éder Militão na direita e o Danilo na esquerda, até porque o Danilo foi bem na esquerda. Com isso, a ideia é que se o Brasil chegar numa semi, o Alexandre chega inteiro. E pelo que está sendo falado na matéria, o Alexandre deve entrar no segundo tempo para ter ritmo de jogo. Então ele treinaria entraria no segundo tempo para ele ter ritmo de jogo já pensando aí numa possível semifinal, tá? Então, se o Brasil avançar, vai pegar o vencedor aí de Holanda e Argentina, e aí o Alexandre teria ritmo de jogo. No mais, a preparação é essa. Então, assim, do Brasil não tem tanto para falar, né? O que a gente tem para falar é que o time é bom, a base é boa. O Militão não tem comprometido na direita e tem dado uma segurança defensiva que o Dani Alves não consegue dar já há muito tempo, não é de agora. O Danilo na esquerda foi bem e é uma posição que ele joga pela esquerda, né? No Juventus jogava no City também, mais como terceiro zagueiro, mas fechou bem. E para essa composição que os laterais eles não são tão apoiadores, eles pelo menos não apoiadores no sentido de passar, correr. Eles são jogadores que ajudam a compor o meio de campo na criação para os pontas ficarem bem abertos. O Danilo foi bem. Tipo, ele já vai bem na direita e foi bem na esquerda. E acho até que ele tem uma vantagem de ter o pé para dentro, assim, poder jogar mais para dentro com a maior parte do campo aberta para ele. Então, repetindo a escalação. Alisson no gol, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo, Casemiro, Lucas Paquetá, Neymar, Rafinha, Richarlison e Vini Júnior. É ir para cima, é lutar pela classificação, torcer para que dê tudo certo e que a gente possa chegar aí na semifinal da Copa para enfrentar aí o vencedor aí da Argentina e Holanda. A seleção croata é perigosa, a seleção croata tem muitos bons jogadores, não é só o Modric, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com vários jogadores da Croácia. Mas o Brasil tem condições de fazer um bom jogo e de sair com essa vitória, sabe? Então estou otimista. Meio-dia aí, Brasil e Croácia, para você escolher onde assistir, porque, como eu disse, tem muitos canais, passa no Sport TV, passa na Globo, passa no Premiere, passa no GE, no site do Globo Esporte, passa no streaming também, no YouTube, pela Cazé TV do Casimiro, tá na Twitch do Casimiro também, então, cara, opção não falta, não tem como não assistir. Você pode sempre ir para um lugar, ver com outras pessoas, amigos, etc. Galera, boa sorte para nós no Brasil no jogo de hoje. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado aí por acompanhar nosso trabalho. Curtam, comentem, compartilhem, digam aí o que vocês acham, quanto que vai ser esse resultado. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, avaliem a gente aí nos tocadores de podcasts. Um grande abraço e se tudo der certo, depois eu trago um pós-jogo aí para comentar a vitória. Grande abraço, até mais.